Olá, então, muito boa noite, ouvinte da Sonato Web Rádio, boa noite você também, Paulo Gru, que aí apresentando Conexão. É isso aí, eu tô aqui, Paulão, hoje gravando na segunda-feira, dia 15, estou aqui com o professor Germano Machado, especificamente hoje, porque hoje é o dia do lançamento, dos livros, na verdade do relançamento dos livros do escritor e filósofo baiano Germano Machado. Para contar um pouco da história do professor, ele na verdade, ele é autor de uma tendência analítica filosófica que é condicionada em vários cursos de filosofia integrativa de utilidade para estudantes tanto do ensino médio como do ensino superior. O professor Germano Machado é aposentado e uma das figuras mais ilustres da literatura nacional e principalmente no estado da Bahia. Atuou como docente na Universidade Federal da Bahia e Universidade Católica do Salvador durante muitos anos. Hoje ele conta com 88 anos, que maravilha, hein? E ainda ministra cursos de filosofia e literatura com o seu grupo de estudos filósofos no CEPA, que é o Círculo de Estudos Pensamento e Ação. Então, para falar um pouco sobre o relançamento dos livros e também um pouco da sua trajetória, eu falo agora com o professor Germano Machado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito bem, então, pelo que a gente recebeu da nota aqui para a imprensa, o senhor vai fazer o relançamento de alguns títulos aí que o senhor já lançou. Então, um deles é o da filosofia e do filosofar, o sentido do viver humano, é isso mesmo? Humano, é esse mesmo. É uma análise muito interessante no sentido de que há uma análise no final do livro sobre a filosofia no Brasil. E a outra é mais original, porque é afrocentricidade. A África tem todo o modelo como a filosofia grega. Nós, que somos um povo bem negro, não temos. Esse capítulo se chama Afrocentricidade, abordagem epistemológica inovadora. E é realmente inovadora. É um livro de quase 150 páginas e que vai desde Platão, passa até a modernidade, mas o que eu chamo a atenção nesse trabalho, que tanto serve para o ensino médio como superior, é a parte de afrocentricidade e os filósofos do Brasil, que a gente pensa Hegel, Platão e o Brasil. O Brasil tem grandes nomes na filosofia. Esse é o primeiro livro relançado hoje. O segundo é Um Glauber Inegável. Sim, o grande cineasta baiano, brasileiro, né? Glauber Rocha, é isso mesmo? Devido a este cepa, que eles... Aí é um detalhe bastante grande, talvez não seja, mas eu vou dizer... Glauber tinha a vocação para teatro. Ele queria fazer As Mãos Sujas de Sartre. Então eu disse a ele, olha, não há possibilidade na Bahia e talvez até no Brasil, talvez São Paulo só possa passar As Mãos Sujas de Sartre. E falei com ele, aqui no CEPA, era no Rosário, um local de Salvador. Uhum. E então ele começou a participar do grupo de cinema, onde havia Luiz Paulino dos Santos, que já era entendido, técnico no assunto, e José Teles de Magalhães, também técnico. Então ele foi aprendendo. Havia, por exemplo, Jamil de Almeida Bagdad, que ele chamava Jamil Cinema Bagdad. Esse era apenas saber todos os filmes americanos, italianos, alemães, e ele absorveu. Depois ele desejou uma máquina para passar filmes. Naquela época havia o consulado americano que fornecia os filmes. E no fundo da casa havia um salão grande onde nos sábados havia danças de pessoas do povo. E aí ele falou e passou filmes, que a máquina foi comprada pelo meu sogro, Luiz de França Ribeiro da Silva, costumado chamado de Bidu. Certo. E aí Glauber foi aprendendo com os dois
É aí que nasce. Agora, este meu livro está precisando de uma edição condigna, entendeu como é a história? Porque é uma edição que, por exemplo, eu já falei com vários editores, mas ninguém ainda quis fazer, mas nós estamos fazendo. Agora, o segundo livro é Tempo Decorrido e Outros Tempos. É uma autobiografia onde há muito de filosofia, análise sobre o tempo, sobre a geração, sobre a minha vida, sobre a vida política, social na Bahia. Eu fui oficial de gabinete do governador Juracy Magalhães, eu fui aposentado, como você já disse, das 2 universidades, já lancei perto de 17 livros, entendeu como é a história? Outro livro, Tempo Decorrido dos Tempos, é o que eu queria fazer com o Glauber Inegável. Por fim, Os Dois Brasis, é um estudo sobre Euclides da Cunha. Me parece muito agradável e eu gostaria de presentear uma maneira qualquer de poder lhe chegar às mãos os 4 livros. Opa. E o CEPA está com 63 anos, apesar de todos os problemas, dificuldades financeiras, etc., mas mantemos 63 anos. E é nesse ponto que eu queria tocar com o senhor professor Germando, porque assim, a filosofia, infelizmente, né, num país como o nosso, né, o Brasil, infelizmente, não valoriza a cultura e, obviamente, uma disciplina do campo do conhecimento tão rica como é a filosofia, ela não é devidamente valorizada no campo da educação. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho também, que o senhor já tem muito importante no cenário brasileiro. Primeiro, os livros já publicados, todos eles envolvem filosofia. E nos sábados nós temos aqui um grupo chamado GEF, Grupo de Estudos Filosóficos, onde cada semana há uma palestra. Toda semana nós temos uma sequência. O curso todo vai desde o início, né, de Platão até hoje, Heidegger e assim por diante. Mas o que eu chamo a atenção é o problema dos filósofos brasileiros. Por exemplo, um grande de São Paulo, Miguel Reale, nós temos uma análise muito boa aqui, não só no livro, mas no curso do GEF, tem Miguel Reale, Nelson Werneck Sudré, porque eu faço questão que não haja discriminação. Um da direita, outro da esquerda, mas 2 grandes. Miguel Reale foi grandíssimo e Nelson Werneck Sudré também. É um dos. Tem, por exemplo, na Bahia, um empresário, Manuel Joaquim de Carvalho Júnior, filósofo, livros publicados na França, na Alemanha, está entendendo como é a história? Então, é muito interessante a juventude saber, nos livros em geral, eles não analisam os filósofos brasileiros. Isso é muito importante, fundamental mesmo. Sem dúvida, até porque reflete um contexto também da nossa cultura, não é verdade? É verdade, você não pode pensar na Alemanha sem pensar em Hegel, em Kant. No Brasil você tem um nível como o de Nelson Werneck e de tantos outros, e, em geral, muito pouco conhecidos, né? E isso não é bom, falta de uma visão filosófica, uma visão, portanto, cultural. Por exemplo, eu vou citar alguns, por exemplo, não é? Por exemplo, Silvio Romero, sim, Jean Batista Vico e assim por diante, axiologia, teologia, Hegel, Kierkegaard, tudo isso está estudado por filósofos brasileiros, com uma revisão ou uma ampliação ou um desdobramento. Entendeu? E isso é importante para um país que pretende, por exemplo, você olha para os Estados Unidos, eles sempre pensam nos seus grandes poetas, Whitman, por exemplo, e assim por diante. O Brasil precisa de pensamento, né? Porque sem pensamento você não tem ação. O Brasil, em crise política, social, cultural, humana, precisa disso, sobretudo na juventude, né?
E aqui nós temos Jeff, me acompanha também um rapaz estudante de psicologia, chamado Helder Santos, também outros mais, todos estudando, né? Você vê, por exemplo, os filósofos medievais, os árabes, pouca gente conhece Avicena, que tinha o sobrenome de Ibn Sina, tinha o livro da cura, que inspirou Descartes 600 anos depois, Averroes, Alquinde, Algazel. Tem um judeu também de alto nível na Idade Média, Moisés Ben Maimon ou Moisés Maimônides. Depois nós mostramos Thomas More, Erasmo de Roterdã, portanto, Utopia e Elogio da Loucura. Depois vem os hegelianos de esquerda e direita, e assim, Wittgenstein, a mulher na filosofia, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Gertrude Abercrombie, Edith Stein, Teresa de Ávila. E filósofos brasileiros, como eu lhe disse, analisamos profundamente. Farias Brito, que deve ser muito conhecido, era do Ceará, foi para o Rio, e assim por diante. Nelson Werneck Sodré, Miguel Reale. Entendeu como é? E assim nós vamos até o fim. E as citações de um livro de Primo Levi, que é chamado Como está o que resta de Auschwitz, e assim por diante. A última aula sempre é sobre africanismo como filosofia e pensamento. Perfeitamente. Assim, eu queria só que o senhor deixasse um último depoimento, né? Afinal, nosso tempo acaba sendo bem curto, daria para a gente ter uma entrevista aí de 1 a 2 horas, porque o senhor realmente tem um grande acervo aí para passar para todos nós de conhecimento, de vivência, né? E de estudo, né, nessa área que é infelizmente tão pouco explorada aqui no Brasil, mas num momento como esse que a gente tem um Brasil em transformação, né, a juventude com essa coisa da modernidade, com essa coisa dos dispositivos móveis, enfim, tudo em alteração, cenário político. Qual seria o papel da filosofia e qual seria o papel do estudante, do jovem na filosofia nesse processo de transformação, professor? É fundamental. Porque se você não tem uma filosofia de vida, princípios, você se torna inútil. Exato. Fica apenas para ganhar dinheiro, ou algum trabalho, ou alguma profissão e pronto. Mas a filosofia dá um sentido de vida. Por exemplo, o Brasil é ao mesmo tempo espacialidade. O espaço é imenso, né? O tamanho é imenso, é espacialidade. Não temos temporalidade, porque são 500 anos. A Europa são 2.000 ou mais anos, né? E assim por diante. E mais, São Paulo é um ponto-chave central do Brasil. A Bahia, o Brasil nasceu aqui, mas em São Paulo é o Brasil todo renovado e internacional. Então, o estudo da filosofia pela juventude brasileira e paulista, ou do sul do país, é fundamental para as crises. Aí eu vou virar um pouco profeta. Para as crises que virão. Você vê que o Papa Francisco declarou que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Isto é, uma nova Guerra Fria se espraia. Sem uma filosofia, como aguentar o que vem por aí? Também no Brasil, penso eu. Mas vamos ser otimistas. Sem dúvida. Professor, eu só tenho então a agradecer e já convidá-lo para uma nova oportunidade, podermos conhecer um pouco mais, né, desse acervo que o senhor tem aí, não só para a Bahia, mas para todo o Brasil, e esse conhecimento acumulado por tanto tempo. A gente só tem a agradecer e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que o senhor tem e boa sorte nesse relançamento. Muito obrigado, viu? Tá ótimo, Qualquer coisa, estamos aqui à sua disposição.
Maravilha, então é com você, Paulo Gru, que espero que todos tenham gostado aí da entrevista. Sem dúvida todos gostaram, porque é um momento raro. Infelizmente o rádio, a TV pouco dá espaço para para os grandes pensadores brasileiros. E modéstia à parte, aqui na Sonata, enfim, na internet, a gente busca pelo menos se aproximar desse que a gente acredita ser o referencial para mudar o nosso país. É com você, Paulo.